amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio. Hoje não tem rodeio, vão ser direto hoje para a gente poder aproveitar o máximo que a gente pode. Estamos aí mais uma vez, Daniel. Mais uma vez. Cumprimento o pessoal aí. E aí, galera, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão participando conosco na mesa. E vamos lá que tem bastante conteúdo para nós aqui hoje. Tá doido. Hoje vai ser... Cara, olha que eu lembrei agora. Seria o primeiro convidado, cara. Seria. Mas ele é marrento, né? Ele não respondeu a gente, não. Isso. Tava viajando, tava de férias, né? Ah, a esposa dele acabou de olhar pra gente. Ué, tá descansando, né? Tem que descansar, né? Presbítero Natan, Janari, apóstolo, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas pra ele. Então, onde você está ali, só olha pra lá, pra falar com o pessoal. Se apresentem aí pra gente. Fica à vontade. Alegria estar aqui. Obrigado aí pelo convite, né? Essa equipe maravilhosa. Tivemos a alegria de conhecer. Deus abençoe você que está participando, vivenciando com a gente essa experiência. E espero que a gente possa acrescentar a tua vida aí e que aquilo que o Senhor tem movido em nossos corações se mova aí no teu também. Em nome de Jesus. Um prazer estar aqui. Prazer estar aqui hoje com vocês. É uma honra participar dessa mesa juntamente com o apóstolo, que é uma referência, né? Para mim, para a minha geração. Deus abençoe o Otto, o Daniel, tá? Creio que vai ser um momento aí de alinhamento, de comunhão. Amém. Amém. Isso vai trazer tanta edificação para a gente quanto para quem está nos ouvindo também. Amém. Então, o tema hoje eu acho muito necessário, né? A gente tem, né, como disciplina. Eu sempre gosto de levantar 5 disciplinas espirituais, não só 3, acho que é a mais população 3, né, mais conhecidos. Sempre gosto de colocar comunhão e adoração também, né, fora a palavra, jejum e a oração. Hoje a gente vai falar de oração e vamos ser bem, como a gente falou aqui antes da gente começar a gravar, vamos, né, ajudar bastante aquele cara que está chegando agora, que chegou na igreja, pouco conhece a disciplina, então vamos trabalhar de maneira bem metódica. Eu gostaria que o senhor começasse para a gente o que é oração, como desenvolver essa prática, o que é essa disciplina. Amém. Então, a oração, ela é o respirar do crente, né? A gente, quando inicia a nossa caminhada com Deus, um dos primeiros rudimentos da vida é a oração, da vida com Deus, né? Da vida do crente é parte do processo de construção anatômica, fisiológica de um varão exemplar, de um varão completo, né? Da integralidade da fé cristã, tá? Na oração, né? E eu tenho relacionamento com a oração desde muito menino, então para mim oração é algo gostoso de falar, simples de falar, mas ao mesmo tempo profundo, complexo, um assunto que não termina fácil, porque os exemplos bíblicos são os mais diversos e é um assunto que toca cada um de nós, cada um vai ter um monte de testemunho para falar. Você aborda alguém na rua, você vai falar assim, olha, eu queria falar de Jesus para você, eu queria te fazer um convite, e às vezes a pessoa, não, né? Falou assim, olha, eu posso fazer uma oração por você? Né? Eu posso pedir ao Senhor pela tua vida? Rapaz, a pessoa, ela esquece a matiz religiosa dela, ela esquece talvez o preconceito que tenha com uma fé cristã, e ela fala, oração, né, eu aceito, é muito bem-vinda, ora por mim e sempre termina grato. Né? Mas a oração bíblica, ela nasce já nos primórdios do relacionamento de Deus com o homem, né? As primeiras falas de Deus, não dá para dizer que quando Deus falava com Adão ali no paraíso já não era uma oração, porque a oração é falar com Deus. Sim. Né? Mas ela vem lá no iniciozinho, em Gênesis tem uma figura lá daquelas genealogias que não termina nunca ali de Gênesis, a figura tal de Enos, que foi o primeiro que invocou ao Senhor e ele... Gênesis 4. Isso, ele fez essa primeira... imagino que outros tenham feito, mas eu acho que ele fez de maneira exitosa. Ele promoveu essa prática, né? E depois a gente vai ver várias vezes isso acontecer, né? A gente vai ver Abraão invocando o nome do Senhor lá, né? E falando, Yahvé, eu estou aí naquela situação sem filho, né? O que eu vou fazer? Né? E não apenas clamando, mas consultando o Senhor, pegando conselhos com Deus e se relacionando com Ele. E ele recebe um título que eu fico... Né? Existe inveja santa, Daniel? Não sei. Deve existir, não. Não existe, a minha é o oposto disso, porque eu tenho inveja de vez em quando. Vamos inventar um outro nome para esse negócio, né? Ambição, uma santa ambição, né? Que é um título chamado amigo de Deus, né?
doido. Esse negócio aí a gente precisa descobrir, né, que é esse acesso fácil, esse ambiente de intimidade que vem quando você começa a conversar e dá vontade de chegar mais perto, dá vontade de sair conversando, pegando na mão, rapaz, você tá aqui, que alegria, e falar coisas. E oração, para mim, caminha mais dentro desse aspecto aí, de um relacionamento mais de apoio emocional com Deus, de consulta, de titulação do Senhor como um conselheiro, como um ajudador, até porque a gente vai caminhar nesse tema, né? Eu entendo um Deus muito soberano, onde as minhas orações não mudam Ele, não alteram quem é Deus, não alteram os seus planos para mim. Então a oração ela precisa ser mais um lugar onde eu me conforto por aquilo que são suas vontades sobre a minha vida, né? E isso é muito importante, né? E desde menino, né? Eu cresci nessa pegada de oração em casa, né? Vi minha vida inteira minha mãe de joelho dobrado, né? Eu sou filho de pastores, né? Aliás, terceira geração. Meu avô era evangelista, né? E meu pai veio de família evangélica também. Minha avó era de igreja pentecostal, né? Meu avô, da parte de mãe, era de igreja batista também, né? E meu pai, pastor batista, minha mãe, educadora cristã e também líder. A igreja batista, muito recentemente, começou a entender o ministério pastoral feminino, né? Então, minha mãe, eu via como pastora a vida inteira. Ensinava, pregava e falaremos sobre isso aqui, né? E esse ministério maravilhoso. Distante. Aí eu tenho muitos testemunhos lindos. Talvez eu não tenha uma construção teológica tão bem amarrada, mas eu tenho uma conceituação moral muito grande sobre isso. Nem falaremos sobre se é certo, se é errado, não. Já vamos falar quais são as maiores dificuldades. Não vamos cair nessa tecla, não, que para mim E o pai também, né? Meu pai debruçado ali sobre a escrivaninha, precisando de uma palavra, tinha que pregar no domingo, e ali eu via ele mais de fronte curvada, né, do que de a caneta em riste, né? Então eu vi essa vida toda, foi um relacionamento muito forte com a oração, e carreguei isso para a nossa vida, né? Vai ser até bom, assim, sempre que fizer uma pergunta, faz para ele primeiro, que aí eu pego um gancho. Facilita, vamos né? essa dinâmica aí. Não, facilita, né? E de fato, a oração é isso, né? A oração é a base da nossa vida. E como o apóstolo falou, a sociedade entende o que é oração. Verdade. Às vezes, tipo assim, a gente recebe uma mensagem de uma pessoa que não tem ligação nenhuma com alguma religião ou com o cristianismo, mas que quer uma oração porque entendeu que a oração tem o poder de resolver coisas que nosso braço não resolve. E eu mesmo já tive algumas experiências, alguns amigos que às vezes estavam mal, estavam com problema de saúde, e as pessoas pedem uma oração porque sabem que de fato resolve. Então a oração ela é muito além dos pedidos. A oração é o lugar da conexão, a oração é o lugar de entender Deus, a oração é o lugar de ouvir Deus, né? Porque a oração, às vezes, a gente acha que é aquele momento a gente chega com uma lista, né, de pedidos, né, e pede algumas coisas. Na verdade, a oração é mais um relacionamento. A gente entra para se relacionar, porque só consegue entender o não de Deus quem ora. Não tem, só ouve o não de Deus quem ora, né? Porque às vezes quem só entra para poder pedir, não entendo muito como uma oração, porque a oração de fato é estabelecer um relacionamento. É você estar disposto a falar, mas também estar mais disposto a ouvir. Porque não tem como ter uma vida de oração onde eu só exponho, onde eu só quero, onde eu só desejo. A oração de fato não é quando o Natan, foi justamente o que o apóstolo falou, não é eu mudar a Deus, mas eu conseguir ser mudado através da vontade dele dentro da oração. É engraçado que você, por exemplo, você faz um período de oração, vou orar durante 30 dias, em busca de um propósito X. Você começa a orar a primeira, segunda, terceira semana, cara, você nunca termina esse propósito orando pelos primeiros pedidos, cara. Cara, isso é poderoso, porque a oração, ela te ajusta, cara, ela te alinha. Alinhamento. É poderoso, no cara. começo falei que a gente não muda Deus quando a gente ora, mas o contrário acontece de maneira poderosa. A gente se muda demais. Todas as vezes. Entra no processo de oração, a gente vai se alterando, a gente vai se modificando de uma forma extraordinária. Até esse pedir, né, essa petição, que é uma das maneiras de orar, a gente vai falar sobre isso, sobre 1 Timóteo. Mas, cara, você vê que Jesus sempre, quando ele fazia suas petições, ele terminava, né, mas contudo seja feita a sua vontade. Perfeito. Daniel, oração. Eu deixei até o texto aberto aqui de Mateus 21, né, 12, que fala do episódio que Jesus
Ele entra no templo ali, né, e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e tal. E aí ele diz assim, olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E eu gosto muito desse texto, né, porque a palavra casa ali é a palavra grega oikos, que ela significa família abrangente. Então, mais do que um espaço físico, né, onde nós nos reunimos ali, Jesus está falando que essa vai ser a nossa identidade, a identidade do povo dele. Oração. Oração não é só algo que eu faço, que eu declaro, mas é a minha identidade. A minha identidade. É a identidade que nós, como igreja, devemos carregar. A minha casa, oikos, a minha família será chamada família de oração. Né? E a oração é esse se aproximar, né? Esse se aproximar de Deus e ali a gente entender a vontade dele, como os irmãos falaram aqui. É interessante que, por exemplo, esse texto de Efésios 6,18 fala sobre a realidade de tipos de oração, né? Ele começa o texto dizendo, com todo tipo de oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Existem diferentes tipos de oração, né? Gosto sempre de falar de 1 Timóteo, capítulo número 2, que diz, né? Com orações, intercessões e petições. Acho que a gente poderia falar sobre isso, sobre diferenciar o que é petição, o que é uma oração de intercessão, o que é a oração de ações de graças, né? Eu acho que cai muito no que o Natan falou, isso é o que a gente menos vê hoje, né? Que só ora para agradecer, só gratidão, isso é poderoso, cara. Quando você aceita ou não e agradece pelo que você tem, acho que é o melhor caminho. Acho que a gente pode levantar, por exemplo, vamos começar pelas ações de graça, já que o Natan falou sobre isso, sobre a importância de, né, ser um momento ali de gratidão, não só de petição, né, Natan? Grande verdade é que nós vivemos uma sociedade muito intensa para as questões de uma ansiedade, né? E a gente acha que pedir ou tentar uma ajuda sempre vai resolver. Mas todas as vezes que eu olho para a Bíblia e vejo alguém necessitando de alguma coisa, eu cheguei numa grande verdade, conversando com um amigo ontem, um amigo da igreja, conversando com ele ontem, eu falei, mano, Deus ele não se manifesta baseado nas nossas tristezas. Ah, não, pô, tô tristinho aqui, né? Tô chateado, Deus vai ficar com peninha, né? Deus não tem essa característica, né? Ah, não fiquei com peninha de fulano, não, vamos lá, pega na sua mãozinha. E quando eu olho para 1 Samuel, né, capítulo 1 ali, nós vemos Ana, ela triste, o texto fala que ela estava triste, semblante caído, a ponto de seu esposo Elcana dar uma parte para Penina e uma parte maior para ela, para tentar alegrar ela. Ela entra para dentro do templo para poder ali se queixar com Deus, né? Pô, Deus, eu não tenho, está tudo indo mal, e aponta os problemas. Aí logo após a palavra de Eli para ela, olha, está embriagada, ela diz que não, ele fala assim, o Senhor vai conceder a sua petição. O texto fala que ela se levanta dali alegre. Ela se levanta dali alegre, logo depois que ela faz um voto, ela se levanta dali alegre. E quando ela sai alegre dali, o texto fala que ela se alimenta e ela volta para sua casa, e Deus ele atende a oração dela. Às vezes a gente acha que o fator de só apresentar para Deus a nossa falta já é o bastante para Deus entender a minha necessidade baseado numa oração. Aí quando nós olhamos para Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, fala assim, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em todo o tempo apresenta a Deus, né, em oração. Aí o texto fala, com o coração grato, em forma de gratidão. Porque todas as vezes que eu apresento a Deus uma oração com o coração grato, né, a diferença de eu não estar grato para quando eu estou grato, porque quando eu não estou grato eu estou triste, né? Acreditando que Deus pode ser que Ele faça ou não. Quando a gente entende que a oração de fato é uma conexão, ela é um alinhamento, quando eu já entro grato nessa ideia da oração, eu entendo que Deus ele não é obrigado a fazer, mas creio que Ele pode fazer, se Ele fizesse, anda tudo bem, né? Só que a gente vive essa sociedade aí intensa na ansiedade que Deus é obrigado a fazer, e a mensagem que se vende hoje, a mensagem do triunfo, não vai dar certo, né? Pô, tu vai conseguir, cara, e às vezes, de fato, orar você conseguiu ouvir o nome de Deus. E ter um coração grato para isso desenvolve em nós uma maturidade cristã. Desenvolve em nós uma maturidade cristã de entender que Deus ele não é obrigado a fazer alguma coisa. Eu ter o meu coração grato no momento da oração, mesmo que Deus fala o sim para mim ou um não, não é sobre aquilo que eu quero. E ter uma oração grata em ações de graça é quando de fato eu não tem como mudar a Deus, foi o que o apóstolo falou, e de fato nós não mudamos a Deus, mas quando eu consigo me moldar baseado naquilo que Deus quer.
Porque tem aquela ideia da gente já entrar para poder orar querendo algo muito específico. Né? E eu quero, e tem muita diferença daquilo que eu quero daquilo que Deus tem para mim. Só que às vezes a gente ora, Deus, olha, eu quero isso daqui, e como fosse botar Deus na parede, Deus tem que me dar. E aí? Mas quando eu oro com o coração grato, eu não espero que Deus realize os meus desejos como um gênio da lâmpada, que eu só entro para poder pedir, se ele não der, eu saio dali. Não, é de fato entender um propósito e deixar o coração grato por conta disso. É poderoso porque, cara, eu vou falar aqui, pode parecer antagônico, mas vocês vão entender. É poderoso quando você ora e Deus não faz, cara. Que se você ora e Deus, num momento, simultaneamente atua, isso te enche de fé, de alegria. Caraca, Deus é real, Deus fez. Mas se ele não faz, cara, você continua a orar, que ele desenvolve seu caráter, desenvolve, né, sua crença, desenvolve o seu de crer. crescimento, né? Não, sem dúvida. E o processo de crescimento é justamente quando Deus nos traz um não, né? Quando você espera e para você de fato entender quem é Deus, não é só quando Deus te dá o ok. A sensação de gratidão, né? De dependência, de humilhação diante de alguém que não precisa de você para nada, que nada que você faça vai mudar algo dentro dele, mas ainda assim ele faz questão de ouvir você fazer a sua ação de graça, né? E a ação de graça ela acaba sendo tendo um significado diferente, né? Você lê o texto onde Jesus faz uma referência ali, né? Olha, que a minha casa será chamada de casa de oração, e ele está se colocando também como essa figura de pertencer a ele, essa obra de adoração, né? Mas está apontando lá para a origem daquela casa que está ali, né? Que já não era a primeira foi a de Salomão, aquela ali já era a mais recente, que foi destruída 70 anos depois, mas ele vai falar sobre aquela fala de Salomão, né? Essa casa aqui vai ser chamada casa de oração para todos os povos, e aquela pegada assim, meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E naquele lugar era oferecida a gratidão ao Senhor. E exatamente essa estrutura litúrgica de ação de graça que vinha lá, né, a oração ela vinha sempre acompanhada do quê? De uma oferta que Jacó vai derramar ali em cima da pedra, de uma oferta de Abraão, e que ali no templo, essa casa aqui vai ser uma casa de oração, aonde você vai oferecer, vai prestar a mim o culto que eu mereço. Então quem ora oferta? Então, aí é exatamente essa dicotomia, porque você usou o termo lá, essa casa aqui, oikos. Né? Quando foi a primeira vez não era oikos, né? Era no hebraico, aí, então era um bet, né? Betel, né? Então Bet casa, né? Então eu pensar em Betel, casa de Deus, Betlehem, né? Casa do pão. Então era casa de Deus. Ali era oikos. Oikos vem de uma palavra que no grego tinha lá o cosmos para mundo, estrutura criada, e oikomenen, que é mundo habitado. Então, oikos vem disso daí. Então, não tem menos a ver com o lugar e tem mais a ver com a quem se move nele. Aí Jesus já estava mudando mentalidade. Então, a oferta não vai ser mais feita aqui. Eu não quero mais as pombas, não quero mais os carneiros. Eu quero agora uma oferta de ação de graça que seja feita interiorizada. Porque meu templo agora, eu estou derrubando esse aqui, não é mesmo? Agora mudou de lugar. Como é que eu derramo sangue? Como é que eu derramo azeite sobre o Betel agora? Né? Agora é outra pegada. E eu acho que é onde entra a oração. E a gente vai dizer que... Eu sempre repito isso lá na igreja, naquelas frasezinhas nossas, né? O pré-requisito para a bênção seguinte é a gratidão. Então, você, com um coração muito grato, você está pronto para a bênção que vem depois. Oração, gratidão e petição. É algo importante também. Estava orando isso ao Senhor. Estava esperando abrir aqui. Porque a gente que acaba aprendendo com os erros na vida, né? A gente foi aprendendo como Paulo, né? Viver com pouco. Sim. A gente chega até com certo receio para pedir, né? Porque o que a gente tem hoje, cara, eu estava orando ao Senhor por essa estrutura aqui, olhando assim, cara, esse projeto era para ter saído 4 anos atrás, né, pastor? Saiu hoje, cara, mas com muito melhor do que a gente pensava. Fui orando assim, ô Senhor, não vendo assim, vendo ousado da minha parte pedir algo, porque o que a gente tem é mais do que a gente precisa. Só que o texto é bem específico de 1 Timóteo, né, cara? Petição, mano.
1 João 5 fala sobre isso, né? 5,14, se eu não me engano. Se pedir segundo a sua vontade, ele vos concederá, mano. Então, como é que a oração ela te alinha para a vontade de Deus, ajustando o seu coração, ele concede, remetendo a salmos, né? Vem na hora. Então, acho que é importante falar sobre petição também, porque tem esses ambos lados, né? Aquele que, opa, não posso pedir, vou só agradecer, mas que ele tem acesso a pedir, né? E aquele que às vezes só pede, a oração dele mais parece uma lista de compra do que, né? E não tem a gratidão também, né? É bom a gente levantar isso também, né? Sobre petição, né, Daniel? Sim, com certeza. Às vezes a gente leva para um lado, né, de que já vi muito isso, levar para um lado que tem que agradecer, mas também não pode pedir, né? Eu só tenho que agradecer, eu só tenho que ser grato. Mas se você vai ser só grato, a gente tem um monte de necessidade na vida, a gente passa por um monte de coisa aí que a gente precisa pedir. Mas eu acho que o interessante aqui é a gente entender como que a gente entra nesse lugar de oração para fazer esse pedido, né, apóstolo? Como que a gente faz isso? Vai dar cobra, né? Entrar nesse ambiente de petição é entrar em nível de humilhação, de dependência, né? A gente estava falando assim, entrar na presença do Senhor só para pedir, né? Eu sou pai, né? Aliás, eu entrei me apresentando e esqueci do mais importante. Sou esposo da Liane, né? Minha esposa querida. Essa semana passada nós fizemos 24 anos de casado. Significa que ano que vem é boda de prata, cara, né? Que benção. E sou pai da Samara, que estuda em Juiz de Fora, na Federal lá, já é casada, né? O do Heitor, que tem 17 anos, e o Caleb, né? Que é o rebento da família, aí, com 12 aninhos, né? Nossas alegrias. E toda vez que ele vem me pedir, né, e costumeiramente filhos vêm atrás da gente para pedir, Daniel. É isso mesmo? Né? Às vezes acontece dele vir só para um cafuné, né, ter um momento de carência, mas geralmente não é a nossa carência, é a dele. Né? Não é para nos agradar, mas para se agradar. Né? Acontece de fazê-lo também, e muito gostoso quando acontece. Mas ele geralmente vem pedir. E é muito gostoso, né? Esses dias eu fiz lá em casa a gente faz o lanche do Caleb, né? E aí esse dia pela manhã ele me pediu para fazer o lanche dele, e aí eu falei com a Liane tá aqui, ela deve estar se mordendo eu falar isso aí. Falei assim, no dia que ele comer o misto quente que eu vou fazer para ele, não vai querer outra coisa na sua vida. Ela se gaba de fazer o melhor misto quente. E no dia ele chegou, foi eu falar isso, é porque Deus me honra muito. Ele entrou dentro do carro, a gente foi buscar no colégio, nesse dia por acaso foi eu e ela buscar, nem sempre acontece. E ele chegou no carro, já elogiou, o sanduíche estava uma delícia. Eu falo... e é muito gostoso quando meu filho vem, me pede algo, pai, eu gostaria disso, daquilo outro. E você o serve, o sentimento de alegria em ver a satisfação de um filho alimentado, de um filho suprido na sua necessidade. Isso é muito gostoso. Então Deus quer relacionamento conosco. Não há problema algum em vir ao Senhor só com petições. Você tem que vir ao Senhor, você tem que interagir com Ele. Tem filhos que vêm para o cafuné, tem filhos que vêm para pedir, né? A forma como o pai se relaciona com cada um deles, ainda que como pai amamos todos, a gente se relaciona diferente com cada um, diferente daquele do cafuné, né? Mas é uma alegria para um pai poder servir ao seu filho, né? Suprir a necessidade do seu filho. Eu penso que o nosso Deus gosta de se apresentar como pai, né? O que fazia Jesus se alegrar, dizer que ele é o filho, eu sou filho, né? E a gente vai lembrar que Satanás não ficou bravo quando ele disse um monte de titulação, mas quando ele foi reconhecido como filho, gerou fúria no inferno, né? Isso acontece no momento em que a gente vê a manifestação da Trindade ali, né? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ali a fúria do inferno se levantou contra ele, não teve mais momentos em que ele não sofresse ataques ali, né? Filho, servido por Deus, né? Amém. Penso assim. Sim, e eu não tenho dificuldade com essa ideia de pedir, né? E uma das questões que levantaram no pequeno grupo foi justamente isso daí. Mano, mas e aí? A gente pede, só agradece? Como é que funciona? Mas o relacionamento, de fato, ele é completo. O pai ele tem prazer em poder ceder algo que o filho pede. Mas uma questão importante que eu pontuei que o lá falou assim, sempre que for pedir alguma coisa, tem que ter um propósito. Para quê? Por quê? Porque Ana queria um filho. E Deus ouviu. Só que Deus deu o filho para ela quando ela entendeu um propósito. Deus, olha, eu quero um filho, só que esse eu devolvo.
Isso é seu. E, de fato, Deus tem prazer porque nós demonstramos a dependência nele. Né? Eu estava ontem mesmo lembrando algumas histórias de oração. Eu também tenho 3 filhos, não tenho 24 anos de casado. Tenho aí... Não, em nome de Jesus, tenho 12. Até a metade, amém, 12 metade, anos de casado. Fético. Tá aí. Todo lado o homem certo. Tenho 12 anos de casado, minha esposa está no salão dela aqui embaixo trabalhando, mulher de Deus também. Amém. Meus filhos estão... Uma está na igreja no pequeno grupo, outros dois estão na minha sogra. E, de fato, essa ideia de dependência, porque eu lembro uma vez uma oração que eu fiz, entrei para dentro do meu quarto e eu fui orar. E eu não tinha a minha CNH, minha habilitação, só que eu já dirigia. E como na época eu morava em Valença, iria trabalhar em Vassouras, eu precisava da CNH para poder viajar. E eu não tinha condição de tirar, mas temos um pai. Eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto e fiz uma oração. Falei, Deus, olha, eu não tenho minha habilitação, não tenho dinheiro para tirar agora, mas eu sei o poder que o Senhor tem. Eu só quero que o Senhor me dá. Amém. Saí do quarto, minha esposa estava na sala na época, ela estava grávida do Emanuel, tinha minhas 2 filhas mais velhas, eu falei com ela, olha, acabei de pedir a Deus no quarto minha habilitação. Ela me olhou e riu, igual Sara. Riu assim. Eu falei, mas eu creio. E segui a minha vida. Deu cerca de um mês. Eu lembro que um sábado à tarde eu estava saindo de uma reunião e eu ia pregar naquele dia, acho que na Metodista da Passagem, alguma coisa assim. Quando eu estava no meu carro indo, veio um amigo de moto, bateu no vidro do meu carro, né? Bateu no vidro do carro, abaixou o vidro, estava chovendo. E falou assim, cara, esses dias aí, eu e um amigo estava conversando e fomos tocados para poder te dar sua CNH. Aí eu cheguei em casa, eu falei com ela, olha, eu estou te falando que eu tenho Deus que dá. Ela me olhou assim, eu falei, não é sobre o pedir, mas sobre como pedir e o que pedir. Não tem perigo. Ela mesma, né? Hoje ela tem um salão aqui embaixo que ela faz penteado para noiva, formandas, e ela queria fazer um curso de penteado específico lá em Belo Horizonte. E o curso era muito caro o curso, passagem era cara. E ela me olhou, ela falou assim, amor, você está abrindo vaga para o curso, você me dá? Falei com ela, eu não tenho dinheiro não, hoje não posso te dar não, mas você quer fazer o curso? Você vai. Falei assim com ela, ela me olhou, não botou muita confiança, profeta de casa não tem muita honra às vezes, né? Ela não, né, deu uma balançada, mas... E eu comecei a orar, falei, Deus, olha, eu não posso dar, não tenho condições, mas eu conheço um Deus de acesso, segundo o seu poder pode. Né? E comecei a orar, e a moça abriu lá um sorteio no Instagram, e a moça tem milhares de seguidores. Que isso? A minha mulher fez uma vez e esqueceu. E ela falando comigo, amor, queria tanto ir. Falei, eu já orei. De repente, o celular dela chegou notificação por volta de meia-noite, foi ver a moça dizendo que ela ganhou o curso. Nossa, mano. Então nós conhecemos um Deus de fato que dá. E ter um coração grato, baseado nisso daí, entender que vai ter hora que ele vai falar não, mas é um Deus que fala sim. É um Deus que dá, é um Deus que ajuda, é um Deus pai. É um Deus que tem prazer em poder... Nossa, mano, poderoso. E detalhista, cara. Começa a falar, a gente começa a lembrar das experiências, né? Lembro que numa virada de ano lá na igreja, pastor, eu comprei uma roupa pro Judá. A gente compra primeiro pro filho, né? A gente que é pai. A gente deixou o Judá montadinho com aquela cor pastel, né? Daí comprei pra Paloma. Gente, esqueci de mim, né? Aí eu olhei pras contas, olhei pro dinheiro. Falei, vou com aquela roupa velha mesmo. Aqui eu já tenho, né? Cara, aí a Paloma, mulher, né? Mas detalhista, ela falou que tava no chuveiro, cara, orando. Assim, Senhor, o Judá tá com a roupa dele bonita aqui. Eu também... Coloca uma roupa pro outro combinar lá. E eu lá, não vou comprar, não. Fui pra igreja, fui arrumar a igreja, limpei tudo, preparei pra virada. Aí o pastor chega, cara. Cara, tava lá em São Paulo, comprei um presente pra você. Uma calça da cor específica, cara. Deus é bom. Cara, e exaustivo, minucioso, cara. E isso foi poderoso, cara. Que eu cheguei em casa assim, mas eu não sabia, a oração não foi minha, foi dela. Eu cheguei em casa e falei, Paulo, o pastor me deu uma calça, cara. Cara, eu mostrei a calça pra ela, ela entrou em prantos, cara. Que eu tava limpando a igreja, ela tava tomando banho, cara. Você vê como é que Deus ouve, cara. Você vê, eu tô dando exemplo assim, que né, não é tão alegórico. Mas, cara, as pessoas realmente elas têm essa dificuldade de ver que Deus as ouve, cara. Mas Deus, ele é o Deus de coisas grandes, mas também de coisas assim, detalhes, né? E às vezes a gente fica tão focado naquela benção gigante, caramba, eu vou orar porque de fato eu quero uma casa, Deus pode dar, pode, beleza. Mas às vezes uma coisa do dia a dia que Deus ouviu, então o relacionamento com Deus ele é tão intenso em oração,
a ponto dele fazer as coisas grandes, mas ele também é o Deus dos detalhes. Às vezes uma coisa do dia a dia, que às vezes a gente não dá muita importância, mas Deus, ele demonstra de fato o amor dele também nesses dias assim, que às vezes é só uma calça, beleza, é só uma calça, mas não veio de uma parte nossa, foi meu pai que me deu. É poderoso. Então Deus, ele é o Deus de detalhes. E viver em petição, viver em dependência é a todo tempo viver reconhecendo a bondade dele em tudo, né? E, na verdade, a recomendação é essa: olha, sem mim nada podeis fazer, nem grandes coisas, nem coisas pequeninas. Então é aquela coisa de sair pedindo mesmo, fazer, não sei se é verdade, ouvi alguém falando que Lutero tinha um monte de coisa para fazer, né? E batiam lá os assessores, olha, vamos lá, e ele dizia, olha, tantas coisas para fazer, ainda tenho minhas 8 horas de oração aqui, né? E não faço nada sem esse tempo de oração aqui, né? E sabia o quanto era dependente do Senhor e não iria começar nada se não tivesse certeza, né? Como Moisés lá assim, Senhor, não vou, não dou mais nenhum passo, não redo o pé, porque eu dependo do Senhor nas pequeninas coisas e nas coisas grandes. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cabreiro com as coisas da vida, né? A gente dirige muito, né? Então tive com a Liane esses dias aí, viajamos alguns quilômetros. Esse domingo agora, amor, né, que a gente vai a Minas, né? A gente vai a um lugar chamado Ipatinga para poder pregar lá, num aniversário de um pastor. E eu tenho ficado mais percebido que eu não tenho a mesma atenção que eu tinha antes, né? Então, às vezes, a gente distrai com uma coisa ou outra, não vê o quebra-mola, né? E tal, e mesmo sendo novo do jeito que eu sou, pastor. Sim. E aí, quando a gente começa a ficar... A sensação de fragilidade na saúde, né? Nas coisas, na competência da gente. Hoje eu digo que eu oro mais agora, né? Porque eu me sinto menos competente nas minhas atribuições, menos capaz em muitas coisas, né? Menos ágil. Então eu falo, Senhor Deus, me ajuda, né? Me dirige, pega minha mão no volante, porque um segundo de distração, um volante é o suficiente para uma catástrofe acontecer. Um segundo, uma pequena coisa, um pequeno detalhe, e a gente pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo em cada um dos nossos movimentinhos nessa terra, nossas pequenas ações nessa terra, é não apenas reconhecimento, mas é sabedoria. Amém. Amém. É bom orar. Uma das 3 maneiras, né, e métodos de oração de 1 Timóteo, uma das 3 também é a intercessão. Acho que a gente pode falar um pouco disso também. O senhor tem, né, já tem uma estrutura lá, né, dentro da visão do Você mandou para ele isso. a outra primeiro? Qual? Porque, a gente combinou isso aí. Não, começou aqui. Foi Ah, uma Ilma que agora... Não, mas tá aqui. Mas pode ficar à vontade, a honra aqui é do senhor. Amém. Mesmo. Agora vem dele. Não, mas tá certo. E eu gosto muito disso aqui, cara, porque a gente, igual fala, né, nossa vida de igreja, né? Dentro da ortopraxia ali, da liturgia da igreja, a gente convive, né, com membros ali dessa equipe que estão sempre lá com as mãozinhas levantadas, né? Quando tem algum tipo, né, de manifestação ali espiritual, eles intervêm. Só que a gente, às vezes, não para pensar o que funciona, como faz. E o pensamento meu, eu sempre falo sobre isso, cara, é muito selva. Porque a teologia, ela te dá toda essa base, cara, e toda essa estrutura para que você tenha as suas disciplinas ali muito bem fundamentadas, segundo a palavra. Só que quando a gente for falar dessa espiritualidade, sobre intercessão, sobre esse tipo de coisa, cara, é algo muito voltado para a experiência. É uma coisa que você vai procurar aqui, não que você não ache princípios sobre. Só que é muito discernimento na hora que Deus te revela, que o Espírito te revela. E eu acho que por isso que esse texto fundamenta muito bem isso. Porque essa intercessão aqui, que é enteuxis, né? Significa entrevista, cara. Cara, entrevista é muito feeling. É muito... Sabe? Senhor, o que eu faço? Senhor, qual que é a direção para esse momento? A gente pensa aí, meu pastor mesmo já falou algumas vezes, que foi lidar com um jovem que infelizmente estava sendo afligido por um espírito maligno. E o cara teve discernimento de, é assim, é Y. Teve uma vez que foi um brinco, cara. Cara, é na hora. Olhou, não que usar brinco, tá, irmãos? Calma aí, relaxa. Mas, cara, ele viu o brinco. O demônio tava no brinco, varão.
Tava. Olha aí. Eu vou ter que apertar agora. E aí tem que ter um podcast só sobre isso aí, Só né? sobre isso. Não, e a Bíblia tem uns textos bons para falar sobre isso também. Até não para usar, mas né, a gente vai lembrar do escravo, etc. Mas, cara, ele discerniu que era o brinco ali, Deus deu essa direção para ele, e ao remover, realmente, cara, Deus fez a obra necessária lá. Então é algo que é muito questão de experiência, de vida com Deus e principalmente de discernimento do que está acontecendo no momento. Acho que a gente pode falar sobre isso também, que é uma oração e é algo que está envolvido diretamente na rotina de culto ali. A gente pode falar sobre isso. Acredito que vem dessa experiência aí de descobrir esse relacionamento com o Senhor e o que isso gera, através da interação com o céu. Né? É um privilégio e uma responsabilidade. Né? Traz consigo o ônus e traz consigo os bônus. Né? Não vou chamar de ônus, né? Mas traz consigo os requisitos, pré-requisitos. E uma hora você vai começando a descobrir que a oração que você faz em um tempo de consagração específico, acordando mais cedinho, acordar no meio da madrugada, e aí você vai descobrindo o efeito que isso tem. E isso, naturalmente, aí a questão intercessória, gera na gente, naturalmente, um encargo, uma maturidade dessa ferramenta, você estava falando de um feeling, né? Desse feeling. Tempo ali, E isso vai gerando encargo. Então, e combinado com a sua perspectiva de necessidade alheia, vem naturalmente, Daniel. Otto, vem naturalmente. Quem sabe que Deus te respondeu nas pequenas coisas, que te deu um grande livramento numa cura, ele não consegue, é claro que não consegue, é muito forte, né? Porque talvez hajam crentes que vão ouvir isso aí e falam, poxa, eu não tenho isso, né? Mas tem sim, precisa sensibilizar a sua perspectiva de misericórdia e saber que a sua oração faz diferença, né? A gente vê podia dar um monte de exemplo bíblico aqui, lá desde Abraão, orando pela cidade perdida, mas eu gosto desse Jesus chegando lá diante do Lázaro, chorando, cara. Para mim, intercessão está nessa pegada de olhar o outro e sentir compaixão. Compaixão é coração. Compaixão é coração que bate junto. Né? Sentir misericórdia. Misericórdia é miséria da cardia, miséria do coração, necessidade. E aí você vê Jesus chorando, você vê Jesus chorando de novo ali quando chega diante de Jerusalém. Vocês são como ovelhas que não têm pastor. E chora diante deles. E chega na cruz lá, isso é intercessão, Otto. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para mim é o resumo mais poderoso da oração intercessória. Vira e mexe a gente está orando por pessoas que apresentam manifestações demoníacas, né? Há umas 2 ou 3 quintas-feiras atrás, um jovem apareceu no finalzinho já do culto e pediu para orar no final. E só deu para orar o Jesus ficou, né? Ele já caiu ali completamente possuído por um espírito maligno. E eu fui tomado de um sentimento, né? E aquele sentimento diagnosticou, é como se fosse um GPS para fazer a oração adequada. E eu não tinha visto isso ainda, pastor. Ele vomitou sangue ali, próximo da frente do altar da igreja. E eu só sentia dentro de mim um sentimento de profunda misericórdia e compaixão por ele. Isso guiou a oração. Uau. Então, a oração intercessória, ela precisa vir de um coração compassivo. Sim, eu lembro de um momento que uma moça também, infelizmente, estava sendo oprimida por isso. Aí, cara, no espírito, cara. Na hora eu olhei pra ela, assim, ela afligida mesmo, sabe? Você vê que ela tava relutante contra aquilo, ela se oprimia. Cara, a direção foi do espírito, foi pro momento, cara. Não foi pegar óleo, não foi... Tem a história também do... Como é que fala? Do palitinho, né? Sim, pra ver já viu essa de fato é verdade. O pastor fala muito comigo, ó, fica com o alfinete ali. Se ela gritar, é da carne, né? Mas o discernimento torna o palitinho desnecessário, né? Certamente. Cara, e o momento foi isso. Cara, coloca a mão sobre ela e faz um carinho nela. Foi assim, cara. Não orei, não alterei o tom de voz e... Em nome de Jesus. Cara, é na hora. Não tem um método, uma receita, né, Natan? Eu venho, né, dessa raiz aí pentecostal, né? Assembleia de Deus, pastoreado pelo pastor Zé Martins. Quero trazer ele aqui. Mano, homem de oração. Apóstolo conhece, ele já esteve lá de Deus, conosco lá.
é de fato um homem de oração. Ele, a esposa dele, são uma bênção mesmo para a nossa vida. E eu cresci nesse meio aí, né? Cresci nesse meio. A minha avó, evangelista Selma, ela sempre trabalhou muito com essa área de uma oração de intercessão, né? Pessoas oprimidas. E o que eu mais vi quando criança eram as pessoas chegando na casa dela, precisando de uma oração, as pessoas mal. Já vi muito isso acontecer. E aprendi com ela. E é justamente o que o apóstolo falou, porque não é sobre... tá oprimida, né? Levanta o tom de voz e sacode a cabeça, joga um litro de óleo. Repete o método, né? Cara, na verdade é muito além. É muito além, porque é você ser permitido ser guiado pelo Espírito e você entender que a pessoa que está ali necessita mais, né, da misericórdia de fato, da manifestação do Espírito, do que fazer aquele show que expulsamos uma legião. Não, cara, é muito além, porque as pessoas acham que hoje em dia fazer uma oração de intercessão nesse âmbito de libertação é como se fosse fazer um show, né? Tem gente que faz até entrevista, quem está aí, são quantos? Expondo até a pessoa que está ali. Mesmo nós vindo dessa raiz pentecostal, lá assim, a gente aprendeu, manifestou, bota a mão, expulsa em nome de Jesus e acabou. Não tem show, não tem festa, né? E é de fato desenvolver essa misericórdia, olhar para a pessoa, porque hoje em dia, até para ter pessoas para poder interceder pelas outras, está um pouco mais difícil. Não é... Há um tempo atrás a gente via sempre um grupo que estava intercedendo por um, por outro. Pô, esses dias mesmo eu fiquei feliz porque eu acordei de manhã e tinha uma mensagem de um amigo meu 4 horas da manhã que estava orando pela minha casa, pela minha família, e ele nem sabia o quanto a gente estava precisando. A gente já estava em oração e Deus, ele levanta os intercessores na hora certa. Só que tem gente que não se atenta a essa ideia, porque a grande verdade, uma coisa é eu lutar pelas minhas guerras, orar pelas minhas necessidades. Outra coisa é olhar para a necessidade dele. As pessoas hoje já têm um pouco dessa dificuldade aí. E eu tento despertar muito isso lá no grupo jovem que eu sou líder, essa ideia de não olhar para o que Natan, só olhar para as minhas necessidades, mas eu consegui entender o outro e te ajudar em oração. Porque a gente interceder por alguém, a gente orar por alguém, a gente, além de entrar numa guerra que não é nossa, né? É uma guerra que não é nossa, é uma batalha um pouco mais intensa, só que eu vejo a unidade do corpo da igreja. Só que hoje em dia uma das coisas que se perdeu de fato foi essa ideia da intercessão. A igreja tem um grupo de intercessão. Né? Lá na Assembleia de Deus nós chamamos de ciclo de oração. São as irmãs que oram. Sim. Lá nós temos muito esse costume de orar. Durante a semana, segunda-feira tem oração, terça-feira antes das 8 horas, quinta-feira. Mas as pessoas no particular, porque quando a gente fala de intercessão, não fala de um grupo específico. Não, somos nós que estamos aqui, né? Conseguir olhar para a necessidade do apóstolo e saber que a necessidade dele eu posso ajudar em oração. E às vezes o que vira a chave para alguém não é o tanto que você está pedindo, mas você saber que tem alguém te apoiando. E a intercessão de fato é isso, só que se perdeu ao longo do tempo. Porque as pessoas não querem mais guerrear a guerra das outras, porque de fato é pesado. Eu acho que é uma boa pergunta aí. Se existe algum ataque, uma retaliação específica para quem se levanta nesse ministério? Eu acredito que sim. Eu gosto muito de falar sobre Uzá. Cara, Uzá para mim é um herói, cara. Eu vejo Uzá como um herói. Você pegar 1 Samuel, por exemplo, 5 ou 6, salvo engano, acho que 5 ou 6, não errei não. Fala quando os filisteus, eles abriram a arca, cara. Uzá é sacerdote, cara. Ele está acostumado com os métodos. Aí tá o rei do lado, tá os sacerdotes do lado, a arca tá caindo. Vai cair não, morreu. A gente conhece outro personagem bíblico que pôs-se debaixo da ira de Deus também, que foi o próprio Cristo. E que teve que morrer para que ambos ali estivessem debaixo do amor, da graça de Deus, da misericórdia. Acredito muito que Uzá, eu sei que a gente é cultural, Uzá é colocado como um homem que não teve respeito ou zelo pela presença. Talvez de maneira ousada aqui, inocente, eu vejo ele como um herói, cara. Que no momento que aquilo foi aberto, cara, foi caos, os filisteus. Sim. O sangue sobre a arca é muito específico, vocês sabem disso. O que está ali dentro da arca? É o maná, as tábuas da lei. É as tábuas da lei e a vara de Arão.
Foi todo momento que Deus teve que mostrar que ele era Deus. Que é algo ruim. Sim. Imagina que... Cara, eu tenho que mostrar... Ó, líder Arão. O povo não gostou. Aí teve que ir lá. Deus teve que se colocar debaixo de misericórdia nessa posição de provar que ele estava certo. De colocar o pão, a tábua, a mesma coisa. Então, o sangue é muito específico sobre a arca, para que Deus não se olhe para aquilo e não se volte contra o povo. Sim. Porque ele desobedece à lei, porque ele não creu no líder que ele levantou, e que o povo não creu que ele ia cuidar das suas necessidades e deu o pão da vergonha, uma das traduções, né? Então, cara, Uzá, eu vejo que ele como intercessor ali, cara, porque se cair, abre, Davi estava morto. Sim. Né? Existe uma carga, um ataque específico sobre quem se levanta nesse ministério? O Uzá foi um sangue derramado para aplacar a ira de Deus. Mas é mais um sangue sobre as mãos de Davi. A responsabilidade era dele, né? E quando somos chamados à intercessão, como eu disse, a intercessão ela vem de uma necessidade, de uma responsabilização, de um encargo que Deus dá, né? E como eu disse, vai ter um monte de bônus, né? Interceder é maravilhoso. Todo intercessor é um homem abençoadíssimo. É aquele princípio de Jó ali, enquanto ele estava intercedendo, a bênção estava vindo, né? Mas o que esse cara teve que sangrar, né? O que teve que ser aberto de mão para poder viver essa experiência, né? O intercessor, para mim, muito mais do que uma pessoa com autorizações especiais, né? A gente às vezes tem a impressão de que o monopólio da santidade é do intercessor, né? O levita, vamos dizer assim, o adorador ali, né? Quem cuida da criança na igreja, todos eles têm que ser intercessores. Mas eu gosto de ter, e você falou um negócio legal, e o pastor também, o presbítero, que eu faço questão de sempre ter ministério de intercessão na igreja. Eu tenho já esse privilégio, desde os primeiros anos de ministério, tinha na igreja um ministério chamado Jardim de Oração, né, onde a pessoa ia para lá e orava, né, e era um grupo pequenino de pessoas, e com o tempo a igreja, ela tinha a fachada dela, a porta tinha sido fechada pela administração anterior, né? E quando a gente chegou, eu falei, por que essa porta está fechada? Alguém fez alguma explicação, não soube, ela dizia, arranca essa parede aí, a igreja tem que ter porta aberta. E tinha um diácono nosso lá, falou, pastor, é isso mesmo, a igreja tem que ter porta aberta. Com essa porta aberta, eu vou vir todos os dias aqui agora para fazer o jardim de oração, era alguns dias na semana, começou a vir, então chamou o Ministério das Portas Abertas, e vinha todos os dias. E esse irmão Manuel Miranda, um diácono querido, hoje está na região dos Lagos, ali, um beijo, um abraço, Manuel Miranda, você mora aqui dentro do meu coração, e através dele nasceu o nosso Ministério de Intercessores. E qual os principais motivos do Ministério de Intercessores na igreja? Por mim, eu preciso ter certeza de que tem gente orando aí. Rapaz, quantas vezes eu não faço, mas deveria fazer. Eu entrava dentro da igreja mais cedo, joelhava atrás do púlpito, ficava ali orando. Não que eu já não precise mais fazer isso. Claro que eu preciso desse exercício. Eu sinto que ele é mais intenso agora porque parece que as responsabilidades aumentaram, né? Porque agora eu oro também pelo Ministério de Intercessão, né? Mas como o meu peso diminuiu, Daniel, como ficou mais fluido, azeitou o ministério, criar um ministério de intercessão da igreja. O que é um sentimento duplo dentro de mim, porque eu acho que ter um ministério de intercessão na igreja parece que desencarrega o resto da igreja de interceder, né? Mas ter um ministério de intercessão na igreja me dá certeza de que tem um grupo que vai estar na brecha e interceder, se eu não me engano, uma das interpretações de intercessão, ou uma das etimologias é se colocar na brecha. Em defesa de alguém, se colocar na brecha do muro, se colocar na brecha da greta ali com o escudo na mão para defender o outro, né? Então tem ataque, mas é muito leviano dizer que quem entra para a intercessão está mais em perigo do que quem não está. Eu acho o contrário. Eu acho que você tem medo de Satanás. Você acha que o Satanás falou assim, não, o Daniel não é da intercessão, vou aliviar ele, pode ir lá. Não, a gente está sobre batalha o tempo inteiro. É o nosso próximo tema. Mas o intercessor, ele identifica isso. Ele percebe a batalha, ele passa a ter uma expertise para essa condição em que ele se coloca, então se torna mais nítida a ação do inimigo, e coisas que passariam desapercebido, ele fala, isso é batalha, isso é luta. Então não é que é o foco da atenção, né? Você comprou uma areia, né?
Que Deus nos livre disso. Em nome de Jesus. E você está dirigindo, de repente você está dirigindo ali, né? E você começa a ver que tem mais maré na rua. Não, essa igreja, essa cidade está cheia de maréias, né? Então, acho que essa questão de atenção, o intercessor ele passa a ficar com o radar mais ligado no que é a ação do inimigo, né? Mas sim, apesar de todas essas justificativas, sim, eu acredito que o intercessor ele é um alvo principal, ele bota uma patente, né? Então a mira do inimigo vem em cima dele, com certeza. Tem tantos exemplos bíblicos aí disso aí, né? Top. Sim, e lá na igreja, como a gente trabalha com o círculo de oração, e tem os grupos de oração, e de fato o grupo de oração da igreja, seja ele intercessão ou círculo de oração, ele é o termômetro ali da igreja, ele sabe de fato o que está acontecendo, né? Eu particularmente, eu gosto muito de estar nessas reuniões de oração com essas irmãs, gosto até porque por estar fazendo algumas coisas acerca da obra, da igreja, grupo, casa, família, de fato é sentir essa segurança, essa cerca, e foi justamente o que o apóstolo falou, é muito bom ouvir ele primeiro, porque facilita, é muito bom, vamos assim, só para terminar, tá acabando. E de fato, eu fico vendo, né, a minha avó, ela intercessora nata a vida inteira, e eu sempre vi ela, de fato, passando algumas guerras, algumas lutas que às vezes a gente não entendia, só que foi justamente o que o senhor falou, não é que por ela ser intercessora, ela quem não tá menos blindado, não, só que o intercessor ele entende o que é a guerra, entende como guerrear e como lutar. Às vezes pra gente é uma coisa simples, é só uma crise, o intercessor entende logo, não, é uma ação do inimigo, nós precisamos levantar em oração. Então, de fato, o intercessor ele sofre umas pancadas a mais, só que ele está mais sensível para poder saber. Ele é um termômetro ali do ambiente. Há alguma coisa que desandou, a gente, não, isso é comum, às vezes é um som, né? Não, tá tudo bem. E eles entendem que às vezes, de fato, entrar em oração nesse momento específico é o que vai trazer toda a diferença naquele ambiente ali, mesmo com os ataques, e na verdade os intercessores eles já se levantam pronto por entender esse mundo espiritual. Eles entendem, né? Se você for ver um intercessor orando no particular, parece que de fato ele está numa guerra intensa. A oração do intercessor de fato demonstra uma guerra ali quando está levantando a oração por alguém, porque ele entende o nível do mundo espiritual. Então o intercessor é justamente o que o apóstolo falou, não é sobre receber mais ataque, mas ter uma percepção melhor do mundo espiritual. Porque às vezes a pessoa que não está muito acostumada com essa ideia de oração entra ali e senta estudando, né, pastor? Não, de fato, você entrar nessa ideia de intercessão, você poder acessar essa ideia do mundo espiritual assim, oração, você ter clareza, né? Você ter clareza do mundo espiritual. Isso é forte. Eu teve uma vez que eu fui fazer uma visita para um jovem, foi eu e o Saulo. Saulo, parceirão de ministério, fomos fazer uma visita para um jovem, a juventude começou a louvar. A juventude começou a louvar. E de repente esse jovem levantou a mão com o olho fechado, louvando também ali. Só que eu vi que tinha uma coisa que não estava muito legal. E o Saulo, na mesma hora, já olhou para mim. Ele entendeu o ambiente. A hora que o Saulo botou a mão no rapaz, o rapaz caiu, né? Então a intercessão de fato é você estar ligado dentro do ambiente, você ter acesso a essa ideia de saber que nem tudo é natural, assim como se parece, né? Tem que a geração anterior à nossa, elas só falam disso, cara. Uhum. Então a gente precisa dar uma atenção para isso. Isso que você falou, cara, no começo eu fiquei muito feliz de te ouvir falando isso, porque eu comento muito com o Wendel isso, né, meu pastor, que tá os mais idosos aqui, os mais senhores de um lado, os jovens do outro. Cara, eu fico tentado ali, cara, mano, vou deixar os jovens, eu sinto com eles para ouvi-los, cara. E eles que jovens era eu, né? Tô jovem, mano. Nossa, sua esposa rindo ali. Ele é novo. Cara, mas e eles só falam disso, cara. E não é à toa, né, cara? Tem algo que realmente a gente tem desprezado às vezes, né? A gente tá no ministério que a gente não se atenta para isso. Percepção. Sensacional. Vamos falar sobre os benefícios da vida de oração. A gente já tá caminhando pro final, acho que. Queria agradecer, Alto, meus intercessores aqui, nosso pastora Monique, pastor Luciano, né, a pastora Elaine e todos os intercessores ali. Interesse conhecer Mas a pastora Elaine, ela foi... Conheci seu marido. Ela recebeu esse cajado do Manel Miranda, quando ele jubilou no ministério de diáconos, e um dia ele procurou eles e falou assim: Deus me mandou passar para vocês esse cajado, e fez de maneira muito, muito sóbria, muito poderosa,
poderosa, eu me emocionei demais, até hoje eu lembro disso. Deus levou o pastor Guila, né, ele morreu celebrando um encontro com Deus, na região ali próxima à região dos Lagos. E a pastora Elaine assumiu corajosamente e até hoje tem sido nossa cobertura intercessória. E eu tenho muita alegria em ter um Ministério de Intercessão. Um beijo, Ministério de Intercessão, amo vocês. Amém. Quer agradecer as mulheres do coque aí também. As irmãs que guardam a minha casa. E toda quinta-feira, quando acaba orar, tá no momento de oração, a primeira coisa que ela fala, ó, evangelista Natan, já vem um ajoelho para elas poderem botar a mão e orar mesmo. E de fato isso vira, não só na minha igreja, porque Deus me deu essa, graças a Deus, esses irmãos da minha igreja que ora, só que tem algumas pessoas também de fora, uma cobertura, tem uma irmã Sílcia, ela mora no Rio hoje, mas grande mulher de intercessão, vira e mexe, ela me liga, e ela já sente quando não está tudo bem, porque o intercessor é isso daí, né? E liga, faz uma oração pelo telefone mesmo, e Deus é bom. Graças a Deus nós temos essa cobertura, esse cuidado, porque a gente fala de intercessão, mas também ser cuidado por eles é segurança, né? Amém. Vou agradecer ao pastor Roque aí também, pastor Wender. Esperto. Tem um de 30 e um de 60. Armas poderosas. Cara, é bom demais. Armas cara. de guerra. Ser alinhado, cara. Bom demais. Ser direcionado, vem pra cá. Vem pra cá. E, cara, eu acho que o maior perigo de um líder é a nuvem ter ido ele não perceber, cara. O intercessor, o profético no intercessor, meu chamado é pastoral, amo ser pastor, a gente está debaixo de uma sentença apostólica, né? Isso eu reconheço e a gente vê o resultado, o fruto disso. Agora o profético é algo muito poderoso, eu preciso de profetas em volta de mim, né? E ele se move nisso aí, naquela pegada de Romanos 8 lá, né? Porque nós não sabemos como orar, né? Você perguntar, eu fiquei tentado, pastor, quando perguntar, e oração que é? Eu falo assim, a oração é uma coisa que ele não sabe fazer. Porque Romano vai dizer que nós não sabemos como orar. Muito bom, né? muito bom. E o Espírito nos auxilia e ele geme com gemidos inexprimíveis. O intercessor ele vai aprendendo a ouvir essa voz do Espírito e ele vai caminhando. Não que necessariamente o ministério ou o dom profético seja pré-requisito para o intercessor. Acho que muito intercessor se frustra nessa pegada. Mas eu acredito que ser intercessor e ser dependente dessa voz do Espírito torna essa pessoa também alguém que caminha no dom profético. Amém. Lá na igreja nós temos uma assim, que é a esposa do meu pastor. Intercessora, firme, profeta. Justamente nessa linha. Ela está orando por você, mas logo Deus já fala para ela o que deve ser feito. Então é um pássaro com as duas asas, né? Que caminha junto. E, de fato, é verdade, é muito necessário. Não necessariamente ser o intercessor, ser um profeta, mas é muito necessário quando porque além dele interceder, ele leva a Deus a sua petição e traz de Deus para você o que precisa ser feito. Você falou de Ana, por exemplo, eu acho que é um ótimo exemplo disso. Que ela recebeu a direção do sacerdote. Justo. Devolve ao sacerdote. E você vê, todo ano, Ana ia lá com uma roupa para Samuel. Qual que era a expectativa de Ana, que recebe a direção de Deus, do sacerdote? Meu filho vai crescer. Precisa levar uma roupa nova. E a gente, como Samuel, a gente tem que ficar nisso. Preciso crescer. Porque eles estão colocando uma expectativa em nós. Perfeito. Daqui a um ano ela vai me visitar e ela já vai trazer uma roupa grande. Ela não está ali me avaliando o tempo inteiro. Ela recebeu uma direção, eu tenho que crescer, porque a roupa nova vai chegar. Caramba. Tá entendendo? Aí, Daniel. Qual que é o benefício já estou empolgando aqui. Rapaz do céu. Eu acho que para falar Maravilhoso. dos benefícios aqui da oração, eu sei que a gente está caminhando, já estou de olho na hora aqui, eu sei que a gente está caminhando para o final. Ai, meu Deus. E eu sinto muito aqui no meu espírito que tem pessoas aqui que estão nos assistindo, que elas têm um clamor dentro delas para serem beneficiadas pela oração. E eu sinto que a gente precisa terminar esse momento aqui orando. Amém. Amém. Eu sinto que a gente falou de intercessão aqui por último, não é à toa, porque intercessão é se colocar entre. Foi o que Cristo fez, né? Ele se colocou entre a ira de Deus e seres humanos pecadores que precisavam tanto, mas tanto de uma intervenção, e essa intervenção só podia vir dos céus.
Então talvez você está aí em casa nos assistindo agora e você está clamando, há um clamor dentro de você por uma intervenção divina, e nós queremos orar agora por você. Em nome de Amém, Jesus. Jesus. Nós queremos colocar sua vida diante do Senhor, porque nós cremos nessa intervenção dos céus. Visita ela, visita Há pessoas ele, aqui que Em são nome tão de Jesus. falhas quanto você, pessoas que são tão pecadoras quanto você, mas elas creem no poder da oração. Amém, Deus. E talvez você não está vendo, você só está vendo esses homens que estão aqui diante das câmeras, mas há homens e mulheres ali por detrás com as mãos levantadas agora. E nós queremos liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus, Amém, Jesus. a graça do Senhor, a misericórdia do Em nome Senhor. de Jesus. Senhor, nós oramos agora, Senhor, por cada casa, por cada vida, por cada família, pessoas que estão agora diante desse vídeo, Em Senhor. nome de Jesus. Pessoas que estão agora diante desse podcast, Senhor. Nós estamos aqui falando de oração, de intercessão, nós contamos experiências, nós falamos das Escrituras, e que tudo aquilo que foi falado aqui agora se manifeste na vida, na casa, na família de cada uma dessas pessoas, Em Senhor. nome de Jesus. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece, Senhor, as aflições dos corações, Senhor. E nós aqui que somos tão necessitados quanto essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, clamamos, Senhor. Olha para nós nesse momento, Em Senhor. nome de Jesus. Amém. Atende as nossas necessidades. Por favor, Senhor. Aquilo que nós precisamos, Senhor, e nós não conseguimos com a Verdade. força do nosso braço. Na verdade, Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer, como o apóstolo disse aqui, Senhor. E nós nos colocamos diante do Senhor em total dependência nessa hora, Senhor. Pedindo ao Senhor, Senhor, faz da nossa vida, faz da nossa casa, da nossa família, faz dessa cidade, Senhor. Em nome de Aquilo, Jesus. Senhor, que os nossos braços não podem fazer. Amém, nome de Deus. Jesus. Visita cada esquina, cada viela, Em cada nome de bairro, Jesus. Senhor. Mal e Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Por viciados, nós clamamos, Senhor, por Seja pessoas que liberto agora, estão, em Senhor, nome de Jesus. presas, Senhor, acorrentadas Em nome em de vícios, Senhor. É, meu Deus. Em nome de Jesus. Que, Senhor, esse podcast, que esse momento, Senhor, possa representar, Senhor, algo que o Otto, que o Daniel, que o apóstolo, Senhor Janari, Senhor, que o Natan não pode, não tem capacidade de fazer na vida das pessoas, Senhor. Senhor Deus. Na casa, Senhor, das pessoas, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, e glorificamos o Teu nome, Senhor. Louvado seja Nos teu nome, alegramos em Jesus. Ti por aquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meu Eu Deus. esqueci o roteiro aí. Presença boa, rapaz. Benefícios de uma vida de oração, apóstolo. Pra gente encerrar. Qual que é o benefício de uma vida de oração? É o crente que não ora, ele é um crente que... A gente falou sobre essa fisiologia, né, da construção, da edificação de um homem, de um varão varonil, de alguém formado diante do Senhor, né? Criança que não é alimentada, que não... Eu posso até dizer que dá para ter um crente que vive sem orar, né? Até porque a oração ela tá para uma conversa com o Senhor, né? E pessoas podem até viver sem conviver umas com as outras, mas vão adoecendo, vão ficando desencaixadas, vão ficando inaptas para o convívio social. Então, o crente que ele não ora, ele vai perdendo essa aptidão de se relacionar com Deus, e como alguém que se desenvolve lhe faltando algo, mutilado na sua condição de servo, de senhor, de filho, né? Então, relacionar-se com Deus gera saúde. E aí você vai ter um monte de especialista aí, quem fala muito sobre isso é aquele Augusto Cury, né, sobre os benefícios, exatamente para mim, agora sim, da fisiologia da natureza humana mesmo, né, o poder que isso tem de transformar, de alterar, né, a saúde da mente. Isso é muito maravilhoso, né, mas a gente vai ver que a orientação do apóstolo Paulo é a gente orar todo o tempo, orar sem cessar, e eu entendo que isso significa, olha, se alimente bem, coma direitinho, como ele faz para Timóteo, né? Se cuida de ti mesmo, e chama ele por uma vida de oração, de dependência do Senhor, porque sem ela é impossível você ter uma vida plena com Deus,
né? Benefício, né? É como dizer para você o benefício de você se alimentar, né? O benefício de você respirar um bom ar, de uma boa noite de sono. É bem óbvio, né? Crente que não ora é um crente raquítico, inapto para conquistar, frágil nas batalhas, né? Ele existe. Há crentes que não oram, ou que oram muito pouquinho, mas são doentes espiritualmente, eu posso dizer, né? E às vezes não percebem isso. Você que está em casa, que não ora, não estou tecendo críticas, avaliando qualidade de crente. É possível existir, né? Mas é muito difícil a vida do crente sem oração, muito difícil. Sim. Para encerrar, Filipenses 4 mesmo, o versículo 6 e o 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica em ações de graça. E o maior benefício da oração é o 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, vosso sentimento em Cristo Jesus. Então, o maior benefício da vida de oração é mesmo em meio ao caos, saber que tem um Deus que cuida, ter paz no meio da guerra. Porque a oração não me inibe de viver luta. Às vezes as pessoas não gostam de orar porque acham que a oração vai me evitar. Não, a oração permite que eu viva uma vida de guerra, mas o maior benefício da oração é você ter paz no meio disso tudo. Saber que é um Deus que cuida, um Deus que zela. E quando o Daniel começa a orar, eu entendo justamente isso, porque tem gente que está em casa, precisa só de receber uma direção de uma oração, e a pessoa não consegue se levantar com medo e não sabe o que fazer. E, de fato, a oração é o melhor caminho para entender a dependência, para poder ter paz no meio da guerra, a paz que excede todo entendimento humano. Eu costumo dizer que o cristão é uma loucura para a sociedade, né? Porque a gente vive problemas até maiores que as pessoas enfrentam aí fora. Só que o que nos traz essa paz de fato é o caminho da oração. É eu saber que a luta bate na minha porta hoje, só que hoje mesmo eu estou diante de um Deus que é poderoso, que às vezes não vai me livrar agora, mas vai trazer paz no meio dessa guerra toda, e a guerra está acontecendo, mas meu coração está em paz, porque eu sei que tem um Deus que cuida. Meu Deus. Apresenta o livro aí pro pessoal. Trouxe um livro, né? Aqui, ó. Estou lendo ele. Livro muito top, foi indicação do meu amigo evangelista Júnior Marques. O Vinho Novo é Melhor. Ele é de Robert Tom e ele foi reescrito por Luciano Subirá. Uma bênção esse livro. Ele dá muitas dicas acerca da vida da oração, acerca da fé, acerca da dependência. Então, se eu puder te indicar um livro para você fazer uma leitura agora. Pode trazer para frente. Aí, ó. Esse daí, ó. O Vinho Novo é Melhor. Top demais. Gostei desse. O título é interessante, né? Trouxe um clássico, tá? Uma das maiores literaturas do cristianismo. Confissões de Agostinho, né? Resolve, pós-convertido, relatar toda a sua vida de oração, de contrição ao Senhor. O senhor trouxe aí também, apóstolo? Eu tive dificuldade demais. Você falava sobre oração, né, quando você me convidou, e por acaso eu estava repassando o material da nossa equipe, né, treinamento para a equipe de intercessores. Quem deu esse curso para a gente foi o pastor Rodrigo Matias. Ele dá uma visão muito legal sobre intercessão. Ele chama de intercessores de atalaias. Sim. São aqueles que têm aquela voz profética, aquela visão profética, anunciam, prevê essa questão da guerra e se colocam como guerreiros ali. Material muito legal. A gente está na voz da unidade. Foi uma das coisas que me aproximou do pastor Wendel e que criou essa conexão entre nós aqui, né? A gente entrou no ano, né, Tempo de Unidade, e ele trouxe para a gente, falou, estamos lá também. Eu comecei a ler esse livro, uma irmã me presenteou, pastor, o senhor está falando sobre unidade, e esse aqui é um livro do Judson de Oliveira que eu já conhecia, mas que eu nunca tinha não tinha lido. Que livro top! Estou começando a ler. Mas eu tenho lido, durante as férias eu comecei a ler, estou terminando agora, esse livro aqui é antiquíssimo. Esse moço aqui é lá de 1300 e tantos aí, né? Esse James Kempis, né? Esse livro muito legal, você vê como Deus falava. Agora, esse livro eu tenho lido, esse aqui é a minha recomendação. Eu estou lendo já há algum tempo, né? A Igreja Conservadora, né? De David Bruin. Para mim, é uma das leituras que nós hoje precisamos, como igreja, ler, são esses valores aí, né? Então, falando sobre a saúde que a oração gera, né? O que esses caras falavam, esse pessoal, para além dos reformadores, os puritanos, eu gosto muito da forma como eles enxergavam a oração,
né? Eu lembro que o Edward dizia assim, a oração ela é o cajado que separa as ovelhas dos bodes, né? Ou não, quem dizia isso era John Bunyan. John Bunyan dizia, a oração é um cajado que separa a ovelha dos bodes, né? Mas o Edward também gostava muito. Tinha uma vida, né, de oração. E tinha essa pegada da oração como relacionamento, a teologia dos afetos, relacionamento que vai construindo em nós esse amor pelo reino, né? Imprescindível a vida de oração. Amém. Obrigado você que está assistindo a gente aí. Fala aí, Daniel. Não sei como é que termina um negócio desse, não. Esqueci das falas, tudo aqui, dos patrocinadores, de tudo. Depois a gente faz um edit lá. Muito obrigado por receber vocês aqui. De coração, de coração. Como falei com o senhor aquele dia, eu já colhi de seu ministério. Colhi de seu ministério. Me converti lá, levantei a mão lá. Lá que foi o rema de Deus pra mim. Amém. Tenho certeza que tudo que Deus me der graça de viver, vocês escolherão disso. Em nome de Jesus. Tem um intercessor aqui, ó. Para sempre. Tá bom? Daniel agora é filho. Né? Filho meu, já era filho de Deus, né? Agora peguei para filho. Né? E você tem um intercessor aí, tá bom? Amém. Natan, a mesma coisa. Tamo junto. Como eu falei, a minha expectativa é essa. Todos os jovens que nós chamamos aqui, você, Pastor Jorge, o Wendel, Vitória, vocês vão liderar a Igreja Valenciana no futuro, eu não tenho dúvida nenhuma. Deus conserve vocês. Amém. Preciso de um Tenho intercessor certeza disso. com experiência. Amém. Vamos juntos aí, meu pastor. O futuro é seu. Se inscreve aí, deixa o like. Se não se inscrever e não deixar o like, você não ora. Forte. Forte. Vou dar mole? Forte. Corre, Tchau, escreve pessoal, aí, aí. Leandro. Escreve nós aí. Valeu, galera. Até a próxima. Cara, muito obrigado, Mano, tô grato pela sua vida, tá, Vamos mano? tirar, mano. Vamos tirar um momento. Então vamos. Eu chuto o balde de alguém aí, sento você e a gente fica umas 2 horas te ouvindo lá, mano. Não, que Bom isso. demais. Até a próxima. Amém. Conte conosco aí, Daniel. quiser. Obrigado.